Mais uma super live para vocês nessa segunda-feira, começando a semana muito bem, em nome de Jesus. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês mais uma vez aqui conosco, para aprender um pouquinho mais dessa palestra, dessa ministração que começou na segunda-feira passada, que fala sobre viver em Deus a plenitude financeira. E hoje nós vamos falar sobre orçamento. Olá, Wagner! Shalom! Olá, shalom! A gente sabe, Wagner, que o orçamento, na verdade, você tem um orçamento para que você tenha um planejamento, né? Então, e o planejamento ele é o caminho para a perfeição. Isso foi uma frase que eu ouvi na sua ministração, e é Sim. completamente correto afirmar, né, sobre o planejamento. E o orçamento, ele faz parte, ele tem que fazer parte disso, né? Então, e hoje, assim, começando com a pergunta, o que é um orçamento, né? E qual a importância dele na vida financeira, na nossa vida financeira? Amém, amém, glória a Deus. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade aí. O orçamento é bem simples, né? A pergunta, o que é um orçamento? O orçamento é você anotar o que entra, os seus proventos, salário, né? Bônus, participações de lucro, férias, 13ª, a sua entrada mensal, aquilo que entrou naquele mês, e você anotar as suas saídas. A grande dificuldade é anotar a saída, né? Porque, principalmente, os detalhes e as pequenas coisas. Então, o orçamento, basicamente, é você fazer essa anotação, fazer esse controle. Então, o que é o orçamento? É você anotar, ter o controle do que você recebe e do que você gasta. O orçamento é esse. É claro que durante aqui, eu quero ajudar a pessoa a entender a maneira, assim, algumas dicas seriam, assim, para você anotar isso de maneira que fique mais fácil de você entender o que você está fazendo. Não simplesmente você ir anotando de qualquer jeito. Senão a pessoa fala assim, o Wagner falou que é anotar e entrar. Então ele vai lá, entrada, foi tanto, saída, e vem anotando de qualquer maneira. Porque quando fala saída, você tem vários tipos de saída. Você pode, uma saída, um gasto que você teve. Saída que eu estou dizendo é os gastos financeiros que você teve. Você pode gastar no mercado, você pode gastar na padaria, você pode gastar comprando uma roupa, você pode gastar numa viagem que você vai fazer. Isso são coisas diferentes, que vai entrar aí no mercado. Você gastou com alimentação. Na roupa, você gastou com vestuário, com roupa. Numa viagem, por exemplo, em lazer, você gastou com lazer. Então são coisas diferentes. E é bom a gente separar isso para ficar fácil de entender para onde está indo o dinheiro e você também dá a ordem certa para o dinheiro daquilo que você quer fazer. Então, o que é um orçamento? É basicamente isso. Não necessariamente você precisa fazer numa planilha super elaborada, cheia de gráficos. O orçamento pode ser no caderno, com lápis e borracha, continha de somar e subtrair. Orçamento é isso. Então, o que é um orçamento? Seria isso. Agora, a importância dele, do orçamento, para a vida financeira de uma família, de uma pessoa, olha só. O orçamento, ele é o raio-x da vida financeira. Para que você vai no médico? Por que ele pede o raio-x? O raio-x, o médico, ele quer ver aquilo que ele não consegue ver olhando para você simplesmente. Aquilo que está superficial. Então, o orçamento traz o raio-x da sua vida financeira. Eu posso chamar de raio-x, eu posso chamar de tomografia até, porque uma tomografia, ela vai mais a fundo ainda do que o raio-x. Vai ver aquilo que você não consegue enxergar de repente, porque as pessoas que não fazem orçamento, ela não tem a noção, não enxerga as coisas, o gasto dela, para onde está indo o dinheiro. Com um orçamento, é claro, bem feito, com todos os detalhes e com tudo lançado nele, vai ser o seu raio-x, a sua tomografia da sua vida financeira. Então, assim, quase toda a nossa decisão que a gente toma, falando assim da importância do orçamento, quase todas as nossas decisões envolvem dinheiro. A gente toma decisão, praticamente toda hora a gente está tomando decisão, e as nossas decisões sempre vão envolver dinheiro. É difícil uma decisão a gente tomar que não vai envolver dinheiro. Ela pode, de repente, não envolver um valor financeiro alto, mas vai envolver dinheiro de certa forma. Porque o grande ladrão do orçamento, o grande cupim do orçamento, só posso falar assim, são as pequenas coisas que a gente acaba, de certa forma, desprezando e não anotando.
E o problema não é só o 1 euro, o 2 euros, os 5 reais, os 3 reais. O problema é a soma desses 2, 3 euros durante o mês todo, que a gente acaba não dando valor e vai deixando passar. Aí quando a gente fica se perguntando, pô, Wagner, não recebe o pagamento, eu não sei para onde vai o dinheiro, vai nessas pequenas coisas, principalmente porque você despreza. Entende? Então, vamos lá. Então, a gente toma decisão a todo instante. E as nossas decisões são financeiras. Por exemplo, você, de repente, precisa tomar uma decisão, você vai comprar algo que você, de repente, precisa financiar. Não, eu quero financiar, vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma TV, eu vou comprar alguma coisa que eu vou fazer de 12 vezes, eu vou fazer de 24 vezes por X valor. Como que você vai saber se esse valor cabe no seu orçamento se você não tem um orçamento? Como você pode saber se você pode comprar algo à vista, se você pode comprar no cartão de crédito, se você não tem um orçamento, você não tem um controle dos seus gastos? Então, o orçamento é importante porque ele vai dizer o que você pode fazer. Antes de tomar uma decisão, tudo bem, Wagner, isso de repente não vai ficar na sua cabeça, o valor, as coisas, mas você vai lá no seu orçamento, olha ele e vê o que você pode fazer. Porque, de repente, você fazendo o seu orçamento hoje, você tem assim uma sobra, vamos colocar assim, para o seu dia a dia, passar um mês de X valor. Só que você precisa comprar algo. Você decidiu e fala, não, vamos comprar tal coisa, vamos trocar o carro, vamos fazer uma... Só que a gente precisa fazer uma prestação de tantos euros. Então você precisa do orçamento para quê? Mexer, ajustar o seu orçamento para aquela conta que a família decidiu fazer caber no orçamento. Então como que você vai fazer se você não tem orçamento? Se você faz isso simplesmente de cabeça, vamos fazer, a gente dá um jeito. Porque esse negócio de dar um jeito, depois que você tomar a decisão para depois fazer as contas, é complicado. Você vai entrar em dívida. Entendeu? Então, isso te traz segurança para tomar a decisão. Isso te traz confiança para você todo dia botar sua cabeça no travesseiro e dormir sabendo que está controlado. E eu falo esse negócio do controlado, né? A gente tem depois vai ter mais 2 lives. Na última live, né, espero que você esteja com a gente, você vai entender um pouquinho da importância disso, porque o assunto mais falado na Bíblia é dinheiro. Então, assim, tem algo aí que eu quero falar com vocês na última live que é muito importante sobre essa questão de mamon. Como o dinheiro tem o poder de nos escravizar. E a gente não percebe. Então, esse controle do orçamento, quando eu digo para vocês, a gente serve um Deus do impossível. Eu estou falando aqui para a igreja do Senhor, até mesmo se você não serve ao Senhor e vai estar nos ouvindo, que entregue sua vida a Jesus, que você vai ter sua vida transformada. Não que você vai ter uma vida financeira abundante, mas você vai ter sua vida transformada no sentido de Deus fazer parte da sua vida, de Deus ser o guia para a sua vida, a palavra dele ser a direção para a sua vida, o norte para a sua vida, a palavra de Deus. Então, assim, o orçamento, né, ele vai trazer segurança para você tomar essas decisões, desde as pequenas para as grandes, tudo que envolve dinheiro. Então, a importância dele é essa para a nossa vida, para a vida financeira. Então, assim, é fundamental fazer o orçamento, é fundamental você ter o controle. Deus faz a parte dele. A nossa parte é a gente que faz. E o orçamento tá na nossa mão fazer. Você precisa fazer isso. O orçamento é a nossa parte. Amém? Para mostrar para Deus que o controle daquilo que Ele está nos entregando, você está controlando bem, está na tua mão, você está controlando. Amém? Seria isso. Amém. A gente, né, pelas redes sociais, é muito comum a gente ver hoje assim, aqueles memes, né, falando assim, puxa, eu não sabia que uma compra de 10, de 2, de 5 vira 500, né? Sim, sim. E é isso, é exatamente isso, né? São as pequenas, não, mas é 2 reais, não, mas é 10 euros, não, mas é 50 dólares, não, mas é... E isso, no final, ele gera uma despesa muito grande, um valor muito grande que faz completamente a diferença, né? Um exemplo que eu queria dar, tem um rapaz que fez o curso comigo, ele é caminhoneiro aqui no Brasil, né? Então ele vive viajando pelo país aí. Aí ele falou, Wagner, ele começou a notar o que ele gasta comprando garrafinha, olha coisa simples, comprando garrafinha d'água na estrada. Ele falou, quando eu anotei isso, ele falou comigo assim, Wagner, eu fiquei abismado quanto que eu gasto comprando garrafinha d'água. O que ele fez? Ele comprou um isopor, ele vai numa distribuidora, compra com um valor muito mais barato e leva com isopor e gelo agora no caminhão. Nisso ele economizou alguma coisa.
Então é uma coisa que E se antes ele não você... dava valor, e ele só foi perceber por quê. Ele começou a anotar garrafinha por garrafinha. Aí ele viu, meu Deus do céu, quanto dinheiro eu estou Pois gastando é, com isso? Então, é um exemplo é de vários verdade. aí que eu poderia citar aqui. É verdade. E assim, né, é engraçado você falando de Deus, em Provérbios 16:7, ele diz assim: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma nossos inimigos em amigos. Então, ele tem o poder de transformar qualquer situação se nós vivermos agradando ele, Sim. né? Esse é o nosso objetivo. E agradando ele, a gente tem que viver em ordem, né? E viver em ordem faz parte esse orçamento, de você de fato anotar os seus gastos, você ver como está a sua vida financeira, porque, mais uma vez eu digo aqui, eu já disse na outra live, é, mais uma vez, dinheiro destrói famílias. Dinheiro é algo muito corrosivo, é algo destruidor se você não souber dar ordem a ele. E é por isso que o Wagner está Sim. aqui, porque ele vai ensinar você a você dar ordem ao dinheiro, não ele dar ordem na sua vida, em nome de Jesus. E a Amém. segunda, a segunda frase, no caso, a segunda pergunta, desculpa. Qual a maior dificuldade em montar um orçamento, Wagner? Então, essa daí, olha só. A maior dificuldade é estar aqui, ó. Porque quando a gente fala em fazer orçamento, falar em orçamento, a pessoa já pensa numa planilha com gráfico, eu vou ter que entrar no computador. Então, assim, isso já traz um bloqueio e as pessoas, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir. A Wagner gasta. Então, a maior dificuldade é a pessoa atrelar o orçamento à planilha. A pessoa atrelar o orçamento à planilha. Essa, vamos dizer assim, hoje, para mim, é a maior dificuldade. Então, o que eu quero te pedir, irmãos? Não precisa fazer em planilha. Foi como eu disse, você pode fazer num caderno, você numa folha de papel, com um lápis e borracha, continha de somar e subtrair. Se você não tem a aptidão, se você não sabe mexer com planilha, você não precisa fazer em planilha. Fique em paz com isso. Então, não deixe isso bloquear a sua mente. Porque quando você liga isso à planilha, aí o que eu escuto é o seguinte: pô, Wagner, eu não sei mexer com planilha, vai demorar muito tempo, é muito chato ficar ali. Claro, porque olha só, quando você vai fazer algo que você não está acostumado a fazer, realmente, se você não está acostumado a fazer algo e você passa a fazer, né, quando você não faz algo que você não está, aquilo se torna desconfortável para você. Então o orçamento é assim, se você nunca fez, você começa a fazer, até então aquilo é desconfortável, porque você não está acostumado. Só que à medida que você vai fazendo, você vai enxergando a necessidade e a importância daquilo para a sua vida, aquilo acaba tornando assim, como uma obrigação. Não, isso passa a ser confortável, porque assim, você vê assim, eu preciso fazer isso, eu preciso dar ordem ao dinheiro, ele não pode me dominar. Então quando você entende um todo, isso acaba quebrando a sua vida, porque o que sai da sua boca tem todo o poder. Então quando fala de orçamento, você já fala que é difícil, que não vai conseguir, pronto, você já deu voz ao diabo, a mamão, para pegar aquilo e ficar na sua cabeça. Faz não, anota isso não. Você foi na padaria, gastou 50 centavos, você vai anotar isso? Não faz não, é muito chato. Você vai perder um tempão. Então, assim, a maior dificuldade é atrelar o orçamento à planilha, a computador. Queridos, meus irmãos, não faça isso, tá? Não faça isso. É um caderninho simples. Eu vou te dar dicas sobre isso, entendeu? É um caderninho simples para você pegar lá no caderninho, anotar as entradas, anotar o que você está gastando. Não fique ligado com planilha se você não sabe mexer com planilha. Não tem problema nenhum. Então, assim, a maior dificuldade é fazer essa relação, tá? Então, essa relação não existe, não precisa ser assim. Você é capaz, qualquer um pode fazer orçamento. Amém? Amém. A minha mãe é um exemplo que eu tenho desde de muito jovem, que ela não larga a caderneta dela. Todo dia pela manhã, ela levanta, ela faz o devocional dela, ela pega a cadernetinha dela, aquelas pequenininhas mesmo, e faz toda a anotação dela, e sempre tá ali bonitinho, tudo que ela faz. Se você abrir a caderneta, você sabe a vida dela financeira todinha, sabe?
Então isso é Aí, força de vontade, é decisão, não é? não, sim, isso é decisão, é algo que está na nossa mão fazer, é algo que a gente precisa fazer. Isso aí não é, vai ser uma ação de Deus. Você precisa fazer o orçamento, você precisa controlar o seu orçamento, controlar aquilo que entra na tua mão, aquilo que chega até a tua mão. Então só depende de você. Entendeu? Eu entendo, tem muita, a maioria das pessoas não fazem esse controle, não fazem orçamento. Então, assim, por que não fazem? Porque liga que vai ter que ir para o computador, vai ter que fazer uma planilha super bonita, cheia de gráfico, para dar o destino para ela ali do dia. Não, 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 não precisa, não faça essa ligação. Se você não tem uma aptidão, não sabe fazer, não tem problema algum. Vai para o seu caderninho, faz igual a mãe da Cíntia, vai lá para o seu bloquinho. O importante é você anotar, é você registrar isso. Isso é importante. É. Então, na verdade, assim, a gente tem que, de fato, fazer a nossa parte. Nem sempre você começar algo, você quebrar tabus, vai ser fácil, vai ser uma coisa legal. Mas isso, no passar do tempo, vai fazer uma diferença grandiosa na sua vida financeira, né? Então, e assim, é vida financeira que inclui muitas coisas. Inclusive, na próxima live, a gente vai falar de sonhos, gente. É uma coisa tão importante, é uma coisa tão sobrenatural e tudo está atrelado. Então, que vocês de fato decidam fazer, mesmo que vocês falem, "Ai, mas tá... Não, 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 não desista, persista e vença, em nome de Jesus." E a próxima pergunta, Wagner, é assim: quando a gente nunca fez um orçamento, né? Tem pessoas aqui que de repente nunca fizeram um orçamento. Como que Sim. começa? Existe uma ordem? Como começa isso? Então, realmente, a realidade hoje, da maioria das famílias, das pessoas, é não fazer nenhum controle do que gasta, né? Recebe o pagamento, vai pagando as contas e assim vai vivendo, e assim vai fazendo sem controle nenhum, sem dar ordem nenhuma ao dinheiro. Quando eu falo da ordem, o que é dar ordem ao dinheiro? É você se antecipar, é realmente se planejar. Porque, assim, você, ainda mais para quem é assalariado, para quem recebe o salário, para quem recebe por semana, você já sabe quanto você vai receber. Então, você já vai se antecipar. Por exemplo, o mês de março acabou de entrar. Você já tem ali uma previsão de quanto você vai receber em março, você já tem uma previsão de o que você vai gastar em março, só vai ficar fora aquilo que é o dia a dia. Né? Algumas questões de dia a dia, um pãozinho que você vai comprar, né? É uma passagem que você tem que pagar para ir em determinado lugar, algumas coisinhas que é contas do dia a dia. Mas as contas fixas, ali a maioria das coisas, você já tem como já deixar lançado na sua planilha, não somente de março, mas do ano todo, separado mês a mês, que é importante. Então, assim, a maioria das pessoas não fazem controle, entende? Então, assim, não faço orçamento, como eu vou começar? Queridos, independente se vai ser planilha ou caderno, como que você vai começar? Você vai pegar, vamos colocar, no início vamos supor que você pegue um caderno. No início do caderno, você vai escrever lá em cima o mês de março. Amém? Mês de março de 2021. Você vai colocar lá entradas. O que são as entradas? O que você vai receber em março, o que está previsto para você receber em março. Por que eu falo para você fazer com lápis e borracha? Porque você pode apagar. Em março você vai colocar o que está previsto. Ok? Está previsto receber em março. Você vai colocar a entrada. Abaixo disso, aí que é o detalhe mais importante, que é controlar os gastos, né, o que você gasta. Dividir, eu chamo de categoria. Por que categoria? Categoria de gasto vai te ajudar a você enxergar, né, para onde realmente está indo o seu dinheiro. Principalmente, eu estou falando aqui, principalmente para aqueles que não fazem controle orçamentário, não fazem orçamento. Para você saber, porque depois que você faz isso que eu vou te ensinar agora, você vai saber o quanto você está gastando com alimentação, o quanto com lazer, o quanto com transporte, que é gasolina, passagem, entende? O quanto com educação. Aí você fica fácil de você enxergar isso. Como eu falei, é uma tomografia, é o raio-x do seu dinheiro. Para onde está o seu dinheiro. Então você vai colocar abaixo no seu caderninho, no seu caderno, na sua planilha, alimentação. Na alimentação você pode separar padaria, que você compra o pãozinho, supermercado, açougue. Você pode fazer essa separação para você saber na parte de alimentação, porque, por exemplo, quando você faz a alimentação e você divide dentro da alimentação dessa maneira, quando você soma no final, você vai chegar ao valor que você gastou com alimentação em geral. Só que você fala, pô, o valor ficou alto da alimentação, mas alto em quê? É no supermercado? Será que é no açougue? Será que é na padaria?
Você tem como, será que é restaurante, é comida fora? Você tem como ver isso dentro da categoria alimentação. Entende? Fica fácil de você, de repente, pô, no mercado aqui, eu acho que no mercado está um pouquinho alto. Eu vou dar uma melhorada aqui no mercado. Pô, no açougue, o açougue está pesado. Acho que esse mês a gente extrapolou um pouquinho. O que será? Ah, não, nós fizemos churrasco 5 vezes esse mês. Por isso que o açougue ficou maior. Então, assim, você fica fácil de você identificar isso. Sim, fica fácil, porque você vai ver que o valor ali do açougue está mais alto. Se você deixa tudo junto no embolado, você não tem essa noção. Você não enxerga isso fácil. Por isso que eu falo que é um raio-x. Porque fica fácil de você ver. Então, Wagner, quais são as categorias? Então, assim, categoria. E categoria, você também pode até criar alguma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu moro aqui no Brasil, eu moro numa cidade e eu trabalho em outra cidade. Eu moro no interior, Volta Redonda, e trabalho no Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma categoria para mim que é Rio de Janeiro. O que é essa categoria Rio de Janeiro? É gastos no Rio. Eu tenho meu gasto aqui, porque aqui eu pago aluguel de apartamento, eu tenho que me alimentar aqui no Rio. Então, é algo, eu coloquei como uma categoria para mim. Então, eu não posso deixar meu custo aqui do Rio ficar muito alto. Eu vou acompanhando e controlando isso. Então, tem categoria que você pode criar de acordo com a sua necessidade. Mas as categorias básicas são quais? É o seguinte, você vai ter ali, ó, moradia. Moradia, o que é moradia? Aluguel, prestação de condomínio, água, luz, telefone, isso se entraria em moradia. Uma manutenção que você faz na casa, por exemplo, vou pintar a casa, vai entrar em onde? Vai entrar em moradia, coisas da casa. Alimentação é outra categoria. Transporte, categoria. Educação, o gasto com estudo, curso de inglês, faculdade, tudo que vai envolver. Ah, Wagner, mas para ir para a faculdade eu pago transporte. Mas esse transporte que você está gastando, ele é para educação, ele entra na educação, ele não entra no transporte. Entende? É educação, mas está pagando o transporte. Por exemplo, meu filho está fazendo faculdade aí em Portugal. Ele tem a passagem que eu pago para ele ir quando ele vem no Brasil e volta. Essa passagem dele aí está no curso de educação. Porque a passagem faz parte do pacote da faculdade. Entende? Faz tudo parte. A alimentação dele aí em Portugal não entra na alimentação. A alimentação dele aí é faculdade, é educação, porque faz parte. Entende? Então é isso que eu estou querendo dizer. Vestuário, que é roupa, calçado que você compra, é uma categoria. Contribuição ao Senhor, os seus dízimos, as suas ofertas, é uma outra categoria, para você ficar isso bem discriminado no seu orçamento. Entende? Cuidados pessoais, que é corte de cabelo, para a mulher que vai fazer o manicure, pedicure, esses detalhes pessoais, né? Envolve mais ainda as mulheres, né? Com os cuidados pessoais das mulheres. Porque tem família que tem a mãe, 2 filhas, entendeu? Isso acaba ficando alto. Então, tem os cuidados pessoais. Então, assim, são esses tipos de categoria que eu tô falando aqui, que você vai anotar o nome da categoria no seu caderninho. Nós estamos falando de como fazer o orçamento. Colocou a sua entrada, ok? Vai discriminar lá, pagamento mensal, o valor. E depois você vai colocar cada categoria dessa e vai colocando os seus gastos dentro da categoria. Depois você vai somar, para você saber quanto você gastou no final do mês em cada categoria. Depois você vai somar todas essas categorias. Soma alimentação, soma lazer, soma cuidados pessoais, soma tudo, vai dar um valor. Aí você vai ver, pô, esse valor está maior do que você ganha naquele mês ou não? Porque tem gente que vai se surpreender. Meu Deus, por isso que o meu dinheiro está acabando. Estou gastando mais do que eu ganho. E esse é um erro. E como que você vai começar... como que você vai trabalhar para você... vamos colocar assim, porque se está gastando mais que ganha... Não só equilibrar. Você não tem que zerar. Você tem que ter ali um valor... Vamos colocar assim, porque você tem um mês para você passar, você tem um dia a dia, então você precisa sobrar dinheiro, não ficar só no 0 a 0. Aquela sobra ali é para você passar o dia a dia, então passar, né, o dia a dia, um pãozinho, um negocinho que falta, né, os detalhes do dia a dia. Wagner, mas assim, você, com um tempo, esse dia a dia, você já vai ter um valor para ele. Você vai conseguir visualizar isso com o seu orçamento feito, entendeu? Mês a mês você vai trabalhar o seu orçamento. Pô, peraí, realmente aqui eu preciso diminuir. E quando a gente fala de cortar alguma coisa no seu orçamento, quando você olha para ele da maneira que eu te ensinei agora, com as categorias,
com o dinheiro todo dividido, fica fácil de você olhar, identificar e cortar alguma coisa e reduzir alguma coisa. Se está tudo embolado, você só tem um valor final que você gastou, você fala, eu vou começar por onde? Eu corto o quê? O que eu faço? Que planejamento que eu vou fazer para poder diminuir, para poder comprar alguma coisa? Então, assim, olha como que é importante o orçamento. Porque ali você consegue fazer... Você não precisa nem falar com um especialista em finanças. Você não precisa nem me ligar. Quando você olha o orçamento, está ali. Está ali na sua cara, ali o seu raio-x. O seu raio-x, a sua tomografia está diante de você. Só que ali precisa estar tudo anotado. Se você não colocar as pequenas coisas ali, se você não anotar tudo, não vai ser um raio-x. Você vai ficar no achismo. Raio-x, o raio-x não esconde nada. Por isso que é raio-x. Raio-x, o médico joga na luz ali, ele vê tudo. Ele vê aquilo que está dentro de você. Ali você precisa ser honesto para você. Você precisa anotar tudo. E, pô, Wagner, mas, assim, se eu fiz um gasto, por exemplo, assim, eu não sei. Você ficar em dúvida em que categoria anotar alguma coisa, você pode criar uma categoria, outros. Wagner, outros? Sim. O que seria outros? Presente de aniversário. Você vai lançar isso como? Se é presente de aniversário, você pode colocar em outros. É só você ter cuidado para essa categoria, o valor dela não ser muito grande, né? Porque é outros. Então, assim, é um presente de aniversário que de repente você comprou. É uma exceção, então, né? Estou dando um exemplo. Porque presente de aniversário não tem. Você não vai criar uma categoria presente de aniversário. Eu prefiro que você coloque em outros. E lá você discrimine. Presente de aniversário para a pessoa tal. E você coloque ali. Agora, não, Wagner, todo mês eu dou presente de aniversário. Se você quiser criar uma categoria de presente de aniversário, cuidado que presente de aniversário, né, no meu seminário presencial, eu falo sobre isso e faço um exercício sobre presente de aniversário. E tem muitas famílias que se assustam quando elas veem o quanto gastam por ano com presente de aniversário. Então, é algo que rouba um dinheiro e ninguém planeja. Pô, esse ano eu vou separar tanto dinheiro para dar presente de aniversário. Você não separa, você não faz conta. Você simplesmente dá. Entendeu? Então, assim, se falando de presente de aniversário, o que não pode acontecer? Você não pode dar presente para alguém comparando pelo presente que a pessoa te deu. Porque se a pessoa te deu um presente, por exemplo, de 1.000 euros, amém, glória a Deus pela vida dela que ela pode te dar um presente de 1.000 euros. Se você não pode dar um presente de 1.000 euros, você vai dar um de 10 euros. E você não tem que ficar com vergonha, você não tem que ficar com... Porque se você não tem a mesma condição da pessoa. Cada um com a sua condição. Não, mas ela também não tem condição. Eu sei que ela ganha menos que eu, deve ter feito até dívida. Aí você vai fazer dívida também? Porque tem pessoas que não têm noção. Quer agradar o outro, faz até dívida para dar um presente de aniversário, queridos. Não é assim. Porque quando eu chamo alguém para o meu aniversário, quando eu vou fazer alguma coisa, eu estou chamando em consideração a pessoa, não para me dar alguma coisa. Ah, mas é muito chato chegar e não dar um presente. Pô, tudo bem. Dê algo que você possa dar. Algo que não vai fazer diferença assim, no seu orçamento, porque, tô falando, ninguém fica planejando quanto vai dar de presente de aniversário. Então, é realmente algo que a gente não pensa, mas quando vai fazer conta sobre isso, é um valor muito considerável. Muito considerável, presente de aniversário. É só um alerta aqui, mas o orçamento, assim, falando dentro do tempo que a gente tem da live, seria a direção para começar a fazer, seria essa. Entendi. E assim, como que a gente pode fazer esse controle, o controle desses gastos? Sim, perfeito, bom. Então, assim, o que você vai fazer? Claro, nem todo lugar que você vai, eles vão te emitir uma notinha. Por exemplo, você acordou, foi de manhã na padaria, na mercearia, comprou lá 60 centavos de pães, R$1. Cara, na mercearia você não vai ficar pedindo uma notinha toda vez, né? Nem tudo você precisa pedir a notinha. Quando tem a notinha, você vai pedir a notinha, você vai guardar ela em casa, arruma um local em casa para você guardar, porque você não precisa, toda vez que você guardar, você gastar algo, você comprar alguma coisa, você ir lá, não, eu tenho que ir para a planilha e lançar. Não. Você pode guardar isso, a primeira oportunidade, no momento que você tiver, você vai registrar isso na sua planilha. Você pode fazer igual eu fiz. Hoje, né, quase 100% das pessoas têm o WhatsApp. Tem o WhatsApp. Eu criei um grupo de conta no WhatsApp. Contas família. Eu, minha esposa e meu filho. Então, o que ele gasta, ele coloca lá. Fui no mercado, pai, tantos euros. A minha esposa, eu estou no Rio, minha esposa está lá em Volta Redonda. Então, ela vai no mercado, ela faz algum gasto, ela põe no grupo. Eu gasto alguma coisa, eu ponho no grupo.
Entende? Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou lá na planilha e vou atualizando ela pelos gastos que a gente teve. Então, isso ajuda você a ter esse controle do que está sendo gasto, para não fugir nada. Entende? Ah, Wagner, eu sou aquele que não tem o WhatsApp, eu não tenho nada. Querido, se você não tem problema. O que é que eu faço? Como que você vai fazer? Pô, eu fui na padaria e comprei. Você vai ter que andar, de certa forma. Aí você que vai criar uma metodologia, algo que fique fácil para você. Por exemplo, você pode ir na sua casa, na sua cozinha, deixar lá um caderninho, botar uma folha na geladeira e botar lá gastos do mês de março. Todo mês você trocar. Foi na padaria, voltou, um pãozinho, vai lá e coloca, padaria tanto. Entende? Você saiu, chegou em casa, anotou, você coloca, depois você vai para o seu caderninho bonitinho e vai colocar de acordo com a categoria. Mas você pode fazer isso, é uma forma. Eu creio porque a grande maioria, é muito difícil alguém hoje que não tem um WhatsApp. Então, eu creio que a forma mais rápida de toda a família estar sabendo dos gastos seria o grupinho do WhatsApp. Mas você que tem que olhar a sua realidade e ver o que fica mais fácil de você fazer. Antes, quando não tinha um WhatsApp, eu passava e-mail. Sim, para você não esquecer. Não confie na sua memória. Antes do WhatsApp, eu passava e-mail para mim. Eu saía, comprava alguma coisa, eu passava um e-mail para mim mesmo. Gastei tanto com um lanche no shopping. Gastei tanto com tal. Eu passava um e-mail para mim e ficava na minha caixa de entrada de e-mail. Primeira oportunidade, eu ia lá na minha caixa de entrada de e-mail, pegava os valores e lançava na minha planilha. Então, aí é o que fique mais cômodo, mais fácil para você. Eu estou aqui dando exemplos de como você pode fazer. Então, hoje em dia, o grupo do WhatsApp aí é bem mais fácil de se fazer, né? Amém? É verdade. É verdade. E assim, também é interessante, de repente, até colocar alguém, né, Wagner, responsável para fazer assim, para alimentar isso na planilha. De repente, a gente pode definir alguém e essa pessoa ela ser responsável. Olha, toda sexta-feira faz o lançamento, todo sábado faz o lançamento no caderninho, né? Algo assim para não ficar depois, para não passar muito tempo, porque às vezes existem notas que você olha e você fala, nossa, o que é isso? Onde que é? Porque não necessariamente tem o nome do que você comprou, né? Então, para não Sim. ficar muito distante, é interessante vocês, de repente, estipular uma pessoa, ou vocês mesmos, ou um filho, para até incentivar e ensinar, né? Com relação a Não, isso, sim. a alimentar esse caderno, ou essa planilha, algo dessa forma, né? Não, sim. Vamos só voltando um pouquinho aqui, você falou, porque quem nunca fez orçamento, como começar, né? Eu dei as dicas ali, mas só quero voltar lá, isso que você falou me chamou à luz, algo que é importante fazer, até antes de começar você anotar no caderno. Você responder a seguinte pergunta, qual é a prioridade da família? Qual é a sua prioridade hoje? Porque o seu orçamento, ele precisa refletir a sua prioridade. O que você quer hoje? Qual é a prioridade da família hoje? O seu orçamento precisa refletir isso. Você precisa saber a prioridade da família, a sua necessidade hoje, para você trabalhar o seu orçamento em cima da sua prioridade. Então, primeira coisa, defina a sua prioridade. Qual a minha prioridade hoje? Ah, formar meu filho é minha prioridade hoje. Então, o meu orçamento, ele está baseado, ele está sendo ajustado para poder formar meu filho. Hoje a prioridade da minha família é essa. Qual é a prioridade da sua família? Ah, a prioridade da minha família é fazer a viagem dos nossos sonhos para Israel. Amém? Então você vai trabalhar o seu orçamento em cima dessa viagem. Vai ajustar ali para entrar um dinheiro a mais, para sobrar um dinheiro, para você poupar alguma coisa, para você fazer essa viagem. Então, assim, primeira coisa, qual é a sua prioridade? E você tem que botar na cabeça, assim, a gente sempre vai ter uma prioridade, sempre vai ter um sonho. Semana que vem a gente vai falar sobre isso, sobre sonhos. Então, a prioridade, segundo, algo que você falou e agora é importante. Assim, não precisa ser um homem para poder fazer o lançamento. Por exemplo, o homem não tem aptidão, numa família, um homem não tem aptidão, porque tem vários discípulos meus aqui em Volta Redonda que acontece isso. O homem, tudo bem, é o sacerdote, mas ele não tem aptidão da planilha. A esposa domina o Excel, domina a planilha. Cara, qual o problema da esposa fazer? Não tem problema nenhum ela ser quem vai lançar. Então, defina a prioridade. Se a esposa tem aptidão, ela vai lançar. Porque se tem alguém em casa que sabe mexer na planilha, usa essa pessoa. Usa. Pode ser um filho. Qual o problema? Ele vai lançar, ele vai montar para você. Entende? Ele vai pegar as informações e vai só colocar e vai lançar.
O importante é o quê? É toda a família ter acesso e as decisões financeiras serem tomadas juntos. Entende? Então, eu vou decidir com a família quem tem aptidão, quem tem ali tem aptidão para poder fazer esse lançamento, ok. E até mesmo vocês vão decidir assim, pô, quem vai fazer o pagamento das contas? Quanto tempo que a gente vai lançar? Igual você falou, todo final de semana, todo sábado, toda sexta-noite. Quem tem a missão de lançar, é a esposa, vai lá na planilha, vai lançar tudo e vai deixar disponível ali para todo mundo ver. Olha só, vai avisar, né? Olha só, a planilha está atualizada. Vem cá para vocês verem a situação. Chama a família toda e mostra, tá vendo? Tá atualizado, a gente fez assim, temos que segurar nisso, temos que segurar naquilo. Esse mês a gente gastou um pouquinho com isso aqui, tá vendo essa categoria como que já tá alta, então vamos segurar a onda, vamos aprender a falar uns não, só mês que vem agora que a gente vai poder falar um sim, entendeu? Então, vocês precisam ter isso, esse controle. Então, é definir qual é a prioridade, é definir quem vai fazer os lançamentos, definir quando o lançamento vai ser feito, entendeu? Isso tudo pode ser... É claro, não vamos ser religioso. É toda sexta-feira à noite. Pô, mas pode acontecer de uma sexta-feira, não deu. Faz no sábado, faz no domingo, faz na quinta. Vamos fazer um dia antes, porque amanhã vai ter algum evento, vai ter um casamento, vai ter um aniversário. Então, isso é tranquilo. Amém? Então, essas coisas precisam ser definidas. Entendeu? Isso faz parte também da construção do orçamento e para ser mais saudável. Até quem vai pagar as contas. Para quê? Olha só, essa e essa conta você paga, essa você paga. Para não passar o mês e esquecer de pagar alguma conta. As contas fixas, você vai lá no orçamento e dá um ok. Para você olhar ela e falar, pô, assim que você pagar, você vai lá do lado, coloca um ok, coloca em negrito, se for no computador, se for no caderno, coloca um ok do lado, para você saber que aquela conta já está paga. E é importante também isso. Amém? Amém. E a nossa última pergunta para você hoje é: existem alguns valores extras que acaba por acontecer, ou férias, ou um trabalho extra, uma hora extra, algo assim. Como isso pode ser lançado no orçamento? Amém. Importante, sim. Bônus, né? Um prêmio da empresa, né? Algumas coisas assim, sim. Olha só, é mais dar uma dica para ficar assim bem fácil de você administrar esse dinheiro, já que é um extra. Não que você não vai somar, por exemplo, estamos no mês de março. Vamos supor que você está de férias agora em março. Vamos falar férias para ficar mais fácil. Esse dinheiro extra seria férias. Eu estou de férias em março. Uhum. Então, você vai somar, sim, o seu mês de março. No final do mês de março, você vai somar. O que você recebeu de pagamento no mês de março, né? Como eu vou estar de férias, de repente, seu pagamento vai ser reduzido. Não tem problema, mas o que você recebeu em março, o que você recebeu de férias. É a sua entrada em março. Só que na hora de você dar ordem, esse gasto das férias, o que eu quero te sugerir? Um conselho, uma sugestão. Que nem eu falei, você vai colocar entrada do lado esquerdo da sua planilha, por exemplo, do caderno. Do lado da folha esquerda, você coloca entrada e colocou pagamento. Você vai colocar férias ali. Mas do lado direito, o que você faz? Coloca lá férias, o valor que você vai receber de férias e dá ordem para esse dinheiro. Discrimina o que você vai pagar com esse valor das férias, até você zerar ele. Isso facilita você. Se você colocar junto com o pagamento e vir colocando junto, ele vai entrar no meio do pagamento do mês e você não vai usufruir desse dinheiro extra de uma maneira, de repente, mais assim, eficaz. Porque ele vai entrar no do mês. E você vai acabar gastando com outras coisas e não vai dar um direcionamento correto para ele. Ele é um dinheiro extra. Não que você não possa, de repente, esse mês, pagar alguma conta do mês com ele. Mas você vai colocar nesse canto direito do orçamento a parte nessa direção. Por exemplo, você vai colocar lá, pagar a conta de luz esse mês. Coloque ali. Depois você vai registrar na categoria moradia, luz, e você vai colocar o valor que você pagou com as férias. Mas você vai dar o destino para as férias separado, seja 13º. E esses valores, você assim, tem uma previsão. Você te avisaram, eu não sei, porque tem empresa que você consegue marcar suas férias, você sabe quando você vai sair de férias. Eu sei que tem lugar que os caras te avisam, a partir de semana que vem você está de férias. Tem essas coisas, né? Vai de empresa para empresa, da organização. Então, assim, se você já sabe quando vai sair de férias, é mais fácil ainda. Pô, eu marquei no mês tal, então se eu estou de férias no mês tal, eu sei que dia tal eu vou receber um valor de férias. Então, você tem como ter uma previsão. Você coloca o valor e você vai dar o destino àquele valor. E você vai colocar, eu vou receber, 1.000 euros de férias. Então, 50 euros eu vou fazer X coisa,
500 euros eu vou fazer uma viagem, tantos euros, você vai determinar, você já vai dar ordem para as férias. Quando aquele dinheiro entrar na tua conta, você vai na tua planilha e já está definido. Você só vai conferir os valores. Deixa eu ver se a previsão que eu fiz deu certo. Não, veio um pouquinho a mais do que eu previ, glória a Deus. Eu vou ajustar aqui, pô, veio um valor menor do que eu previ. Então, peraí que eu tenho que ajustar isso aqui. Você vai pegar aquilo que você já determinou para o dinheiro e você só vai dar destino. Ó, isso aqui para me viajar, eu já vou sacar isso aqui para a gente viajar. Isso aqui para me pagar a conta tal, você vai lá e paga a conta que você já planejou. Entende? Isso fica fácil de você visualizar e dar ordem ao dinheiro. É só uma sugestão. Eu faço isso. Todo dinheiro extra, a parte, é 13º, é férias, tudo que a empresa me dá fora pagamento, eu pego, coloco a parte, dou ordem àquele dinheiro à parte para não misturar com o saldo do meu mês. Amém? Então seria mais uma dica. É mais uma dica. Né? Amém. Amém. Lembrando que segunda-feira que vem ele vai falar sobre sonhos, atrelar aí esses assuntos, eles estão todos atrelados, não perca, assistam, passem para frente, compartilhem. Amém, amém. Mais uma vez eu agradeço. Glória a Deus. Obrigado, tá? Wagner, Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Obrigada, até segunda. Tchau. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Show. Amém. Tchau, tchau.